Essa palestra, ela eu a fiz há 2 semanas na Braban, e é claro, quando você faz uma palestra com um conteúdo até semelhante, nunca são as mesmas palestras, justamente por conta que você, a cada momento em que você conversa sobre as coisas, você vai tendo um nível de profundidade, né? Mas ela teve uma repercussão bastante interessante nesse último congresso, e eu resolvi trazê-la para a nossa Tico Tuesday, né? Ana, quem fez esse nome foi um participante nosso aí que começou a promover isso. Então, Eu adorei. ficou legal, né? Ficou ótimo. Obrigado. Então, eu estou chamando assim, né? O tema é como promover a evolução da maturidade cultural na gestão de ativos, né? Então, eu vou conversar um pouquinho sobre isso, claro que não dá para esgotar, mas o que eu pretendo aqui é a gente começar a refletir um pouco mais, profundidade daquilo que a gente vem refletindo. Então, como sempre, né, como esse evento é gravado e fica disponível no YouTube, vocês me permitem mostrar para as pessoas que virão que nós temos um canal chamado Tico Monteiro Trilhando Sucesso, e nesse canal todos os nossos 2 primeiros ciclos estão gravados. O primeiro ciclo nós abordamos a cultura e liderança na gestão de ativos num processo desde o momento da sensibilização até o momento da conquista. Depois, no segundo ciclo, nós trouxemos até o momento pessoas que lideram dentro da sua esfera de atuação processos na gestão de ativos, pessoas que são promotoras da gestão de ativos nas suas esferas de atuação. E nesse mês ainda, vamos começar o 3º curso de introdução da gestão de ativos na indústria do saneamento. Dia 27 agora começa. Mais de 100 pessoas passaram pelos 2 primeiros cursos, e o feedback que eu tive foi bastante interessante, onde a gente aborda o guarda-chuva da gestão de ativos aí, né? São 4 encontros de 4 horas, são 4 sexta-feiras. Então, divulguem, por favor. E no dia 25, também pela ESABESP, nós vamos ter um painel onde o Aurélio, que está aqui, será o moderador. O painel é de gestão de ativos, né? A primeira vez que esse encontro abre um painel para gestão de ativos. Isso mostra a relevância e a importância que a gestão de ativos está tomando no saneamento, onde o título é As Novas Oportunidades no Saneamento, Disponibilidade, Custos e Riscos na Gestão de Ativos. O Tarcísio está coordenando, o Aurélio é o moderador, e os 2 palestrantes é o Lafraia e eu. Então, eu acho que vai dar também um bom caldo aí. Conto com a presença de vocês. Das perguntas que vieram, né, eu selecionei aquelas que tem a ver, né? Aqui está 90% das perguntas, e as perguntas foram assim, né, que eu vou procurar responder de alguma forma dentro dessa nossa conversa. Qual a melhor forma de medir o grau de maturidade? Atividades da rotina tomam o nosso tempo, fazendo com que a estratégia seja engolida. Como evitar essa situação? Devemos aproveitar os procedimentos internos já existentes para suportar a mudança. Quais são os outros exemplos simples que podemos aplicar no dia a dia? Como promover a evolução da maturidade cultural em gestão de ativos de forma acelerada? Qual a maior dificuldade para provocar uma mudança de cultura? A atitude dos colaboradores é fator fundamental na cultura de uma organização. É possível trabalhar e mudar a atitude das pessoas? Como? Sabemos que a liderança é quem conduz a mudança cultural na empresa.
como fazer quando a liderança só atua no discurso, mas na prática ela está resistindo à mudança? Existe um modelo de escala de maturidade genérico que possa apoiar todas as empresas, independente do negócio? Existe um passo a passo para se mudar a cultura da organização, um passo a passo simples para se mudar a cultura da organização? Então, vocês veem que eu selecionei 9 perguntas, né, que são um fator comum de várias que estão lá, mas são 9 perguntas que não são simples de responder, não. Vamos buscar, pelo menos, dar uma boa ideia dessas 9 perguntas nessa nossa hora de conversa aqui. E tem uma 10ª, meio fora da caixa, que, dando tempo, a gente dá uma aprofundada, que está falando assim, ó, falando de futurismo, qual o papel que a gestão de ativos pode ajudar nas cidades inteligentes? Eu achei isso muito bacana, até porque a maioria de nós que participa aqui dessas terças-feiras somos empresa de infraestrutura. E as empresas de infraestrutura, elas estão totalmente conectadas a melhor ou pior qualidade de uma cidade, né? de uma província, de um estado, de um país. Então, a gente poder fazer essa conexão é bem interessante. E também, nesse último evento da Abraman, o John Hardwick, que é o presidente da AM Council, que é a Abraman, da Austrália, uma das Abramans mais atuantes do mundo, né? Uma das associações de gestão de ativos mais atuantes do mundo, também trouxe em uma de suas 2 palestras a conexão dos impactos ambientais advindos desse mundo insustentável nas cidades e na gestão de ativos. E eu até trouxe uma tela aqui, onde ele fala que a gente vai ter que trabalhar com uma dimensão na gestão de ativos, que é a resiliência. Nós estamos falando, nós cada vez mais, as cidades que estão à mercê de mudanças climáticas extremas que afetam movimentação das cidades, infraestrutura, energia, sistema de deslocamento, metrô, ônibus, sistemas de transporte, sistemas de gás e saneamento, cada vez mais o nosso sistema de gestão de ativos tem que ser cada vez mais robusto para aguentar essas variações. E também eles precisam ser cada vez mais inteligentes, cada vez mais com sistemas automatizados, mas principalmente conectados às informações para tomada de decisão, de tal forma que a gente possa suportar toda essa variabilidade e problemática das cidades atuais e do futuro, mantendo os serviços de infraestrutura fundamental. Então, isso pega direto nessa economia circular que a Sabesp vem falando por aí. Quem não está vendo isso ainda, é importante ver, pega direto na qualidade dos serviços, porque quanto pior a qualidade dos serviços, menor a resiliência dos sistemas e mais falhas os sistemas terão. Quando a gente está falando de conectividade e automação, isso é problema, né? Então, é fundamental a qualidade estar conectada. E aí vem sempre essas 2 perguntas que suportam, pelo menos, a visão meu paradigma da gestão de ativos, né? Nós estamos extraindo o maior valor dos nossos ativos físicos, e quem pergunta isso sempre são as partes interessadas. E o grande motivo da gestão de ativos é a gente poder entregar essa frase aí, que é o conceito de valor
que eu entendo o máximo possível. É demonstrar a qualquer momento, né, olha que frase forte, demonstrar a qualquer momento que estamos fazendo mais e melhor com menos, controlando os riscos de maneira sustentável em todo o ciclo de vida desses ativos, atendendo às necessidades e expectativas, eu poderia colocar assim, sempre mutantes, já vou melhorar essa frase para a próxima, das partes interessadas, né? Então, os nossos sistemas, eles têm que evoluir à medida das necessidades e expectativas mutantes das diversas partes interessadas. Se possível, antever. Na pior hipótese, reagir na velocidade requerida. Aí, se a gente consegue demonstrar isso a qualquer momento, eu posso dizer que eu estou adicionando o máximo valor na gestão de ativos. Se eu não consigo isso ainda, significa que eu tenho grandes oportunidades. Sempre convido vocês a olhar para a janela das oportunidades, não para a janela dos problemas. E aí, um sistema de gestão de ativos é aquele que conecta esses objetivos das partes interessadas com a resposta à pergunta como extrai o maior valor, e essa resposta está sempre dentro de um conjunto de políticas, estratégias, práticas que se interagem dentro da organização e através da organização, de forma a ter resultados sustentáveis no meu portfólio de ativos. Para que isso aconteça, eu tenho que ter excelência operacional no ciclo de vida e não nos processos isolados. Eu tenho que sair de feudos e ir para processos integrados. E isso só é possível dentro de uma cultura de excelência. Pessoas com competência requerida num ambiente propício a essa cultura, com tecnologias integrativas para que isso aconteça. A gestão de ativos como agregação de valor se encontra aí. A descida é onde eu monto as estratégias e planos, e a subida, que é a implementação das estratégias e planos, eu faço através de uma liderança por visão e propósito. Então, esse é o nosso paradigma para implementar a gestão de ativos. Os processos do ciclo de vida, então, eles têm que ter cada vez mais conectados. Aqui está um exemplo, né, onde a gente coloca os macroprocessos do ciclo de vida na concepção, na criação de um ativo, desde o momento em que eu crio, que eu planejo a tomada de decisão para construir aquele ativo, para crescer naquele caminho, de acordo com o ambiente externo, com o ambiente de negócios em que eu atuo, aí eu empreendo, eu faço acontecer aquele empreendimento até o momento que eu entrego para a operação manutenção e aquele ativo começa a ser operado em toda a sua fase de vida até o momento da substituição do ativo. Então, os processos do ciclo de vida envolvidos aí, aqui eu desço mais um nível, né? Eles têm que estar cada vez mais integrados. Então, dentro da concepção-geração, nós estamos falando em priorização de investimentos, definir e projetar, licitar e contratar, projetar em detalhes, fabricar, instalar, montar, comissionar, entregar a operação e manutenção e automaticamente imobilizar, que é um processo que eu coloco aqui que não é bem feito. Aliás, tem vários problemas em várias fases desses processos: operar, manter, reformar e imobilizar, dependendo das reformas que a gente vai fazendo, até o processo final, que muitas vezes eu tenho que hibernar ativos por simplesmente eu parar uma linha ou descomissionar o ativo e desmobilizar simplesmente porque chegou no final da vida útil ou da vida econômica desse ativo. E todo esse processo que tem a ver com a operação e manutenção é um processo em que tem, no início, falhas prematuras,
essas falhas prematuras são muito advindos de todo o projeto de concepção e empreendimento aqui, que vai ser pior quanto pior for esse processo, daí que vem boa parte da conexão de tudo aqui, da integração de tudo, até eu estabilizar a operação e manutenção, e boa parte da vida do ativo só deveria ter falhas aleatórias, até começar a desgastar por vida natural daquele equipamento, daquele ativo, e aí eu fazer as diversas reformas e substituições, né? E o aprendizado daqui deveria ser levado lá para a priorização dos investimentos e começar um novo ciclo, né? E a gente percebe que dentro desse processo, esse processo precisa melhorar cada vez mais, e o fator crítico de sucesso da melhoria dele vem de conseguir a maximização da entrega de valor. E a qualidade na gestão de ativos se faz, né, por 3 grandes pontos em que eu destaco aqui. Quanto melhor a gente integrar pessoas e processos, mais valor a gente tira desse ciclo de vida. Definir e implementar padrões de desempenho, risco e custo dentro desses processos. A gente percebe que existe ausência de uma boa definição de SLAs, de padrões de desempenho, e obviamente, seguir esses padrões, e desenvolver um novo nível de relações, engajamento e comprometimento com esses processos, porque se a gente consegue elevar esse nível de relações, a gente consegue reduzir muitos dos problemas e dos custos e dos riscos advindo daí. E aí nós temos grandes oportunidades, né? Gigantes oportunidades que, através de um diagnóstico de maturidade, muitas vezes a gente consegue levantar, ou quando não consegue levantar, logo ao longo do processo a gente consegue levantar as oportunidades. Olha alguns números que eu sempre venho mostrando para vocês, mas é sempre bom relembrar, né? Pega o custo operacional de vocês por diversas daquelas falhas, daqueles problemas de não qualidade dos processos ao longo do ciclo de vida. A gente estima que de 20% a 40% desses custos, custo operacional, são custos de falhas. Se ainda eu tenho uma alta produção e estou no gargalo, então, se eu consigo relacionar, reduzir falhas e automaticamente aumentar a minha disponibilidade, então eu posso dizer que eu aumento o faturamento também, e esses custos estão relacionados com faturamento na ordem de 10% a 20%. Então, as empresas que buscarem resolver os seus problemas conforme a gente está sugerindo, a gente tem esse nível de recurso financeiro que a gente pode capturar. Aumento de disponibilidade desse jeito, principalmente se a gente usar técnicas diferenciadas como engenharia da confiabilidade, como sistemas integrados de automação, a gente pode extrair muita disponibilidade, né? Tomar decisões com riscos conhecidos e controlados, reduzir impactos adversos, melhoria da imagem e valorização da organização, melhor qualidade de vida no trabalho, porque quando a gente reduz problemas repetitivos, que estão em cerca de 70% dos nossos atividades do dia a dia hoje, né, dependendo do nível de liderança, a gente melhora a qualidade do nosso trabalho, né? Mas, embora a gente tenha esse bando de oportunidades e todo mundo concorde, menos de 5% das empresas ativo-intensivas capturam essas oportunidades. Por quê? Será porque a causa são os equipamentos que estão obsoletos? Será porque
os processos e os sistemas é que são burocráticos demais, então a responsabilidade está nos processos? Ou será porque a causa está em quem faz os processos acontecer e dentro de um modo de agir e pensar atual? Aonde será que está a causa da gente não capturar esses resultados? Para reforçar a resposta de vocês, estudos internacionais mostram que 70% da força de trabalho está desengajada. Desengajada significa ele chega no trabalho, trabalha porque tem que trabalhar para ter o seu resultado no final do mês e pagar suas contas. Então, existe um desengajamento e automaticamente muito das falhas, muito das improdutividades advém daí. E aí a gente está falando em fazer as coisas mudarem. E aonde que fica o foco em 99,99% das organizações que vão implementar sistemas de gestão, vão implementar tecnologias. Eles ficam focados no processo, nos melhores procedimentos para implementar aquilo. Ora, gente, eu acredito que se a gente concorda com a causa, o foco da implementação de coisas para a mudança, ele não está adequado, né? Isso não é importante? É claro que é importante. Não estou falando da importância, estou falando da onde que nós temos que focar para capturar valor, quer seja trazendo uma inovação, trazendo uma implantação de qualquer coisa que a gente queira. Quantos e quantos de vocês não viu ou tem na própria mesa equipamentos que já poderiam ser usados para melhorar a produtividade e não são usados porque existe resistência das pessoas? Então, é disso que nós estamos falando. E daí vem, né, não de uma forma catedrática, mas de uma forma prática, o Peter Drucker, que é um dos maiores, se não o maior, a maior pessoa, a maior sumidade que fala de estratégia e gestão, né, já falecido, e cultura, né, organizacional e liderança, justamente por diversos e diversos estudos e trabalhos realizados por ele, falando que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, o que significa isso numa leitura? Por melhor estratégia que você possa estruturar, você não vai conseguir implementar essa estratégia se as pessoas que ali estão não têm a cultura adequada para assimilar o que você quer. Por melhor que seja essa estratégia, né? E Jim Collins, que assumiu o posto do Peter Drucker, ele, em seu livro Good to Great, Empresas Feitas para Vencer, que é um livro fantástico, também baseado em experiência prática das empresas, chegou a essa conclusão. Ele pegou 15 principais empresas que durante 30 anos tiveram desempenho superior à média da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e foi estudar o que essas empresas tinham em comum. Foi a essas empresas. Aí, por favor, pessoal, peço para... Deixa eu
Tá aí, né? Tem gente com o microfone aberto, por favor, coloca o microfone mudo. Ele foi estudar essas empresas e chegou à conclusão, sem querer, segundo ele, né, naturalmente, ele chegou a um padrão, a um conceito. Então, a primeira coisa que ele viu é que existia uma liderança, que ele chamou de liderança nível 5, nessas organizações, que elas tinham características comuns, diferente dessa liderança que fica em capa de revista. Então, ele discorre sobre o perfil dessa liderança. E aí, o segundo item essas organizações, primeiro, colocaram as pessoas certas nos lugares certos e depois definiram uma boa estratégia, né? As pessoas foram fazendo as coisas acontecer por conta de visão e propósito, pessoas certas, engajadas nas suas esferas, e aí a estratégia foi sendo estabelecida, melhorada, estruturada, mas primeiro essas pessoas. Então, isso é uma outra evidência objetiva de que cultura e liderança é a base, o fundamento, a causa de toda mudança ou não mudança. Por isso que o foco tem que ser na liderança de todos os níveis, Não estamos aqui falando só na alta liderança. É claro que quanto maior é o nível da alta liderança, maior impacto ela tem, é óbvio isso, maior autoridade e responsabilidade ela tem. Então, quanto mais a alta liderança de qualquer organização social, quer seja uma empresa, quer seja uma organização do terceiro setor, quer seja uma organização pública, quanto maior o nível de liderança, maior o impacto que ela pode causar, tanto positivo quanto adverso, nos processos de evolução e de mudança. O foco na liderança, que é a promotora da evolução cultural. Já que o foco é na liderança, e a unidade básica da mudança são os hábitos, né? Eu só mudo uma organização ou alguma coisa que eu quero mudar se eu mudar algum hábito meu. Jamais eu consigo mudar alguma coisa se um hábito não for mudado. Então, a unidade básica da mudança é o hábito. Eu tenho que olhar para os meus hábitos, né? Como mudamos ou como evoluímos? Como essa liderança tem que mudar e evoluir? Mal sabemos nós que nós somos muito parecidos com essa figura, né? Onde a gente cresce sobre alguns paradigmas, claro, que eles nos trouxeram até aqui, mas muitos desses paradigmas, se eles não forem ligeiramente mudados, ou alguns deles totalmente mudados, a gente se vê preso igual a esse elefante, onde a gente tem, todas as pessoas têm total condição de romper essa corrente dessa estaca de uma forma até natural, mas muitas vezes se torna muito difícil pela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim e sou mesmo assim, né? Muitas pessoas se escondem nessa síndrome, né? Muitas pessoas. E para capturarmos essas oportunidades, líderes têm que mudar os seus hábitos e as 3 mudanças fundamentais. Primeiro, nós temos que ajustar a forma como pensamos e agimos. Não que a forma como pensamos e agimos seja ruim, mas ela precisa de evolução. Nós temos que mudar a forma como nos relacionamos. O relacionamento entre áreas, entre pessoas, da forma corrida, sem prestar atenção naquilo que as pessoas querem, nas suas reais necessidades, nos seus reais desejos, elas têm que mudar.
Porque se a gente nos relacionarmos com as pessoas como nos relacionarmos com as coisas, nada vai mudar, nada vai mudar. E nós temos que mudar a forma como nos comprometemos com as coisas, com os resultados. A gente tem que fazer as coisas acontecer. Enquanto a gente não tiver isso das lideranças e depois das suas equipes, nada muda, né? Tudo finge que muda, tudo muda num primeiro momento, mas não tem mudanças duradouras se a gente não medir essas três mudanças fundamentais ao longo de qualquer implantação. E aí que entra a forma como a gente trabalha. Se isso tudo é verdade, então a gente começa a estruturar a gente, né, que é a forma como trabalhamos a implantação de gestão de ativos dentro das organizações, né, onde a gente cunha mais cultura na gestão de ativos, a gente fala que a liderança é a promotora da geração de um novo ambiente. E esse novo ambiente com regras, com práticas, com estruturas diferenciadas, elas mudam comportamentos. E esses novos comportamentos é que mudam os processos. Então, os processos melhoram ou permitem inovações. E através dos processos melhorados que os resultados vêm através da mudança de comportamento. E muitas vezes a gente foca só no vermelho para chegar no verde, esquecendo que nós temos que trabalhar como foco o azul claro e o amarelo, fazendo analogia com as cores aí. Então, como liderar esse arquétipo? Como liderar esse processo de evolução cultural? Tem 5 questões fundamentais que, em conjunto, nós temos que responder. Onde nós estamos nessa jornada? Qual que é a nossa situação atual? É a primeira pergunta. Onde queremos chegar? Qual a mudança que queremos? O que e como devemos fazer para alcançar aonde queremos chegar e para alcançar e para evoluir nessa mudança? E o que nós e todas as partes interessadas iremos ganhar? Se eu consigo responder essas perguntas de forma objetiva, e elas são extremamente poderosas, o meu processo de planejamento, de uma forma integrada, ele está construído. Além do mais, quando eu respondo a 5ª pergunta, eu começo a resgatar parte daqueles 70% desengajados, porque quando eu conecto o ganho organizacional com o meu ganho pessoal, com o ganho de todas as partes interessadas, começa a fazer sentido o meu trabalho. Eu ressignifico o sentido do meu trabalho, o porquê que eu vou lá na vala e faço de uma vez só, sem falha. Por que eu tenho que preencher tal documento? Por que eu tenho que falar com tal pessoa? Eu começo a ressignificar o meu trabalho. Por isso, a forma de eu responder aquelas perguntas e trabalhar para ter os processos do ciclo de vida integrado e atingir novos resultados passa por esses 3 pontos. Refletir de forma integrada os desafios, desenvolver a construção do conhecimento de forma coletiva. Construir conhecimento coletivamente é mudar relações, porque eu vou começar a ouvir o outro e respeitar o que o outro diz
concordando ou discordando, e a opinião de cada um é que vai formar a opinião final para onde nós vamos, né? E não a minha opinião por ser o maior autoridade é que vai mandar, né? Porque eu não vou sozinho, eu tenho que ir junto, e para ir junto todos têm que estar convencidos, e estruturar e implementar planos factíveis. E os planos factíveis sempre vêm da solução das pessoas que conhecem os diversos processos, né? Sempre vem. E aí a gente pode falar do ciclo expandido. A liderança, então, ela só por conta de, esse só entre aspas, né, só por conta de começar a compartilhar conhecimento, ela adquire novas competências. Só por conta dela buscar novas informações, novos conhecimentos, ela começa a abrir a sua mente, a mudar a forma de pensar. O começo de mudar a forma de pensar é estar aberto a novos conhecimentos e a novas experiências. É assim que se muda a forma de pensar, né? Começa a fazer sentido as coisas, começa a mexer no emocional da pessoa. Quando começa a fazer sentido e mexer no emocional, ela começa a querer experimentar coisas novas. E esse mexer no emocional, ele muitas vezes é reativo, ele vem com um problema seríssimo, vem com uma perda financeira muito séria, com uma ruptura com um cliente muito sério, né? Mas vem. Né? Então, a liderança adquire competências que começa a gerar ambientes cada vez mais integradores e de confiança, as pessoas começam a se engajar, então ninguém muda ninguém, que é uma pergunta que foi feita, as pessoas é que começam a mudar, porque elas veem sentido nessa nova proposta, elas veem que elas podem ali mudar e se ressignificar, se elas estão descontentes, elas veem que elas podem falar do seu descontentamento, que elas vão ser acolhidas, e as lideranças vão ajudá-las a buscar os seus caminhos, né? E, portanto, elas enxergam que elas têm que mudar os comportamentos para elas adquirir novos resultados, e os processos melhoram, os resultados acontecem. E essas mudanças, essa aquisição de competências, elas são tanto aquisição de competências técnicas, mas hoje em dia, para a gente mudar mudança de relações, principalmente as competências comportamentais. A gente conhece muita gente boa tecnicamente que não consegue melhorar as suas atividades, não consegue mais resultados e até está frustrado e desengajado porque não consegue se relacionar bem com seus superiores, com seus pares. E se relacionar bem não significa trabalhar, significa conseguir mostrar valor, conseguir mostrar um projeto para ser aprovado, simplesmente porque ele não entende, não tem competências comportamentais bem desenvolvidas. E todas as competências comportamentais dá para ser desenvolvida, né? E é claro, essas competências comportamentais, elas têm que estar alicerçadas em valores nobres, em modelos de comportamentos nobres, base da organização ou da sociedade em que ela está inserida. E as competências, nós desenvolvemos 7 grandes competências em que, se vocês verem as descrições das competências, eu desafio a vocês a pegarem todas essas competências que as empresas de vocês estão estabelecendo como competências essenciais, apesar de nomes diferentes, e vocês vão conseguir enxergar aqui nessa descrição que essas descrições estão totalmente aderentes às competências de vocês. Esse foi uma compilação, um estudo desenvolvido por mim, por um parceiro, e que nós adaptamos para a gestão de ativos. Então, quanto mais nós tivermos essas competências
desenvolvidas, né? Competência é conhecimento aplicado que gera resultado, mais a gente vai ser aquele líder que gera um ambiente e que engaja pessoas. Olha só, ser capaz de conquistar corações e mentes para uma causa. Ter visão, vontade e disciplina necessárias para catalisar mudanças. Saber ajustar expectativas para padrões realistas e alinhados para todos envolvidos. Capacitar liderados para minimizar sua dependência. Né? Parar de centralizar tudo e deixar e saber capacitar liderados para a tomada de decisão. Ser questionador das políticas e das práticas e seus impactos na construção de valor para as partes interessadas e companhias, que é quando o Mário falou no início lá, que ele chegou num nível de maturidade que ele hoje não tem mais receio de questionar. Então, é isso que se espera de uma liderança madura, né? Ter capacidade de tomar decisões, refletir e aprender, aceitar perdas como parte do processo de mudança. Saber que quem vem fazendo tudo isso que tem que fazer e quem está muito resistivo fica para trás, porque em detrimento da maioria, eu não vou perder a mudança e ficar lá parado por conta de um ou de outro que está totalmente resistente, por mais que eu crie um ambiente para que ele evolua, né? Aprender atitudes inteiramente novas e saber que a responsabilidade é de todos. Olha aí quando a gente fala que todo mundo precisa estar engajado para que a gente tenha o máximo possível de resultado. E assim, sucessivamente. Eu convido a vocês a verem reverem essa gravação de novo e refletirem sobre está lá no primeiro ciclo, né? Refletirem sobre cada ponto desse, que eu posso dizer para vocês que, para chegar nesse consenso aqui, foi mais de 2-3 mil horas de trabalho buscando um fator comum entre características. Mais importante que os nomes das competências são essas características aqui, né? E aí o processo de engajamento, né? Que o Carlos, o Emerson e eu estamos cada vez mais aprofundando e desenvolvendo de uma forma muito, muito bonita para a gestão de ativos. E aí, no caso, a MO, né, que é a precursora de cultura e liderança para a gestão de ativos, ela está totalmente aberta com as suas lideranças imbuídas de experimentar e construir todo esse processo, né? Então, o protagonismo para a gestão de ativos vem desse tripé da liderança. Quanto melhor a estrutura de processos, mais fácil é de estabelecer mudanças culturais, e quanto mais aberto a mudança de comportamento essas lideranças, mais fácil é também. E aí vem o processo de accountability, né? Mais do que prestação de contas, accountability é o processo pelo qual as pessoas se apropriam das suas tarefas e mostram resultado. Então, é um termo cada vez mais usado nacionalmente e internacionalmente, não tem uma tradução, acostumem-se com esse termo, mas o significado dele é a apropriação pelaquela entidade, por aquela organização, por aquela pessoa, de pegar aquilo que ela tem que fazer e fazer. Então, a accountability que se espera de uma organização é que ela estabeleça a meta e tenha um processo fantástico para fazer acontecer. E das pessoas do mesmo jeito. Então, o processo de accountability, ele tem essas 4 etapas. É desde o momento de você ver as coisas acontecendo e não fazer nada, ou começar a fazer as coisas, se apropriar do problema, né? Buscar a solução e executar.
Então, ver as coisas acontecendo. Quantas e quantas pessoas que vocês conhecem que vê as coisas acontecendo e só reclama, só fala que o problema é do outro e não faz nada? Então, nós estamos aqui embaixo nesse processo. E aí, o que a gente tem que fazer para a gente fazer a evolução da maturidade cultural é fazer as pessoas começarem a sair do olhar e se apropriar. Aquilo eu posso participar, posso ajudar, posso pegar para mim, posso interferir e ajudar a construir. Então, se apropria, assuma a responsabilidade e dê senso de urgência e busque a solução. Então, foco na solução, não desista, por mais complexo que possa parecer, busque a solução e faça. Tenha um senso de propósito, senso de missão e faça o resultado acontecer. Então, o nosso trabalho, o trabalho dos líderes com as suas equipes, é fazer com que as pessoas saiam da inércia e vão para a ação de uma forma bacana e sistemática. Então, para que isso aconteça, não tem jeito de colocar poder aqui. O único jeito de colocar comando e controle, o único jeito é criando ambiente para o engajamento. Então, quando a pessoa ou as equipes, a gente consegue construir esse accountability, os comportamentos mudam e os processos melhoram, os resultados vêm. Então, dentro da nossa visão, existe uma tríade para se trabalhar a gestão de ativos e os resultados, que é cultura, liderança, com foco no desempenho. Sempre, né? Sempre. O resultado desse accountability, veja bem, a seta indo, é mudar processo que gera resultado. Só mudar aqui e não gerar resultado não fez nada, né? Então, por isso dessa tríade. E é isso que nós medimos. Então, a gestão está na parte de cima do iceberg, fundamental, mas a liderança, ela busca um propósito organizacional. A gestão trata das práticas de gestão de ativos, estabelecer a melhor estratégia, os objetivos, os planos, a implementação desses planos no portfólio, para buscar disponibilidade, risco e custo das partes interessadas, mas o como fazer isso acontecer é através de buscar o porquê da mudança, o propósito da mudança, trazer a consciência e retomar a vontade de eu fazer diferente por conta de mostrar, responder aquelas 5 perguntas. As pessoas começam a participar mais, então você começa a medir participação, medir voluntariado nas atividades, né? Veja bem, 80% das pessoas que assistem o Tico Tuesday são as mesmas. É assim que se mede o processo de evolução, até o momento em que a gente possa medir qual o nível de transformação que vocês estão fazendo no dia a dia de vocês. Né? Então, isso é um processo de engajamento. Né? É um processo que leva ao engajamento, que leva ao maior comprometimento, que leva à mudança de comportamento para onde? Para cima da superfície. Então, é trabalhar nesse sentido da seta. Os fatores de sucesso, como não pode, são esses aqui, 40% para você implementar vem de um comitê gestor bem pensado. Então, você vai começar esse processo, chama lideranças e pessoas-chave que acreditam. Os outros 40% vêm com uma composição de equipe que vai fazer o dia a dia acontecer, que vai estar submetido ao comitê gestor e que vai à frente. E os outros 20% do 100% são as melhorias de processo. Esses são os fatores de sucesso de qualquer processo de mudança. Se você está focando muito aqui em gestão de projetos de excelência, em detalhamento das ações de excelência, você está focando em 20%.
Se você precisa desses 20, lógico que precisa, repito, são os processos acima do iceberg, mas você precisa desses 80 aqui, né? E aí que vem aquele trabalho com foco nos pilares. Liderança visível é liderança pelo exemplo. Então, aquele grupo de governança, aquela liderança, é ela que tem que mudar primeiro. É ela que tem que se apropriar daquele processo de accountability para criar times de aprendizagem, aquela discussão com equipes de aprendizagem. Gestão e coaching é o pilar onde que a gente mede o impacto do engajamento nos resultados organizacionais. Você tem que criar métricas para isso, para mostrar essa evolução. Para você avaliar os comportamentos críticos e, por último, você chegar num processo de engajamento. Aí você tem excelência nos processos, excelência em desempenho, risco e custo, nos indicadores de resultado da gestão de ativos, que afetam os indicadores do seu negócio. Aqui vem a evolução da maturidade, e o processo se faz pelo engajamento. A gestão da mudança tem que focar no engajamento das pessoas. O engajamento é que muda o estágio de maturidade. E a gente, junto com a avaliação tradicional de processos de maturidade e gestão de ativos, nós desenvolvemos, com base na antroposofia, que serve para qualquer organização, porque a gente olha os 8 elementos da mudança dentro dos 4 elementos da cultura. Então, a gente olha liderança, olha processos, olha estrutura, olha aprendizagem em equipe, nível de utilização de tecnologia que gera resultado, processo de comunicação, como estão as interações, como estão as recompensas dentro dos valores praticados, ditos e praticados, como que se comportam, quais são os ritos e rituais na infraestrutura cultural. E aí a gente identifica o estágio de maturidade atual e para onde que deve evoluir esse estágio de maturidade. Veja bem, a gente avalia o estágio de maturidade com base nesses 8 elementos da mudança, nos 4 elementos da cultura, e identifica o nível que se encontra atual, porque a cultura tem que evoluir para onde os objetivos que eu quero alcançar. E eu estou trazendo aqui também um slide apresentado, aqui está o Lafraia e o John Hardwick no Congresso Abraman, aonde que dentro do Global Forum, que é aquele fórum global que congrega todos as associações de gestão de ativos do mundo, está se discutindo os estágios de maturidade cultural também. Então, veja que a gente, ousadamente, está à frente daquilo que vem sendo discutido e automaticamente a gente está com um papel de contribuição por conta da nossa relação com essas pessoas para que esses estágios de maturidade comecem a aparecer aí de uma forma mais sistêmica. Então, isso está sendo muito interessante saber que, enfim, está saindo de uma discussão e indo para uma parte um pouco mais prática. E aí vem uma visão sistêmica disso, né? Se eu tenho os resultados atuais, que é o presente como ele é, na maturidade atual, eu tenho que refletir os porquês que eu estou nesse estágio para buscar os resultados que queremos no futuro que eu quero, dentro de uma cultura desejada. E aí eu traço a jornada do ambiente da mudança cultural. Através das lideranças e equipes, eu vou passar por todo o processo de gestão de ativos, mas de que forma? Através de um processo de mudança dentro da mudança, com foco na nova aquisição de competências, no accountability das coisas, né? Na nova aquisição de competências, na promoção de ambientes que engajam pessoas, que mudam o comportamento, que melhoram e inovam o processo e geram resultados. Então, esse é o caminho que a gente sugere. Aqui é um blueprint desse caminho, né, que eu saio do resultado atual
vou para a situação desejada através de avaliação da maturidade, estabelecimento da estratégia do negócio, estratégia de gestão de ativos interligado, meço os KPIs, avalio os riscos, faço um processo de gestão da mudança, através da mudança de comportamento da liderança transformadora, desenvolvo líderes e equipes para mudarem os seus processos, para ter novos resultados e chegar aonde a gente quer. E aqui eu trago só um tira-gosto do que vem acontecendo nesses 6 meses na MO, que é hoje a unidade que tem resultados correlacionados de mudança cultural com resultados de negócio. Então, só um tira-gosto, o Aurélio que está aqui, ele, numa dessas nossas terças, ele vai, junto com a equipe, ele vai mostrar em detalhes tudo o que vem acontecendo no processo. O Aurélio vai estar aqui no momento em que for oportuno, dentro do calendário aí tão atribulado. Mas aqui só estou mostrando que a unidade de negócio oeste da Sabesp partiu para a gestão de ativos. Esse blueprint, ele mostra um caminho, né? Onde a liderança transformadora, essa liderança que promove esse accountability, que começa com ela mesma, ela faz um mapeamento da situação atual, aonde estamos, né, do ponto de vista de cultura, liderança e desempenho. A estratégia de negócios para chegar no verde, ela é estabelecida. Como vou agregar valor com a gestão de ativos vem através do SAMP e AMP. E quanto mais tecnologia eu tenho à minha disposição, mais eu uso. Aqui, por exemplo, tem uma análise de cenários, que se eu estiver usando a engenharia da confiabilidade integrado à tecnologia, aí eu venho aqui com os meus indicadores para medir a evolução, e esses indicadores é tanto de engajamento quanto de resultados, não vamos esquecer disso, né? Dentro dessa nossa construção, identifico os riscos para essa mudança, porque aquelas 5 questões vão me mostrar os riscos. Trabalho dentro de um processo de gestão da mudança, que a liderança, que aquele grupo de governança, aquela liderança atuam de forma direta, desenvolvo a competência das equipes através de um processo de capacitação e engajamento. Essas equipes, de forma integrada, é que mudam os seus processos. Mudando os processos, eu atinjo os resultados, vou medindo tanto a evolução, aquelas 3 mudanças, forma de pensar, agir, forma de relacionar e forma de nos comprometer, que vem o engajamento, quanto os resultados tradicionais que vocês medem, né? E isso é o que vai trazer do lado de cá, né? E aí vai me gerar todo um processo de aprendizagem, e a governança está aqui embaixo mostrando os elementos. Então, esse que é o demonstre-me a todo momento que me leva à gestão de ativos, né? E aqui eu estava trazendo que eu vou trazer só uma degustaçãozinha muito rápida da Unidade de Negócio Metropolitana Oeste, porque é a primeira empresa no mundo, primeira unidade no mundo, que está trabalhando a gestão de ativos, não através dos processos simplesmente, claro que ela está abordando os processos, mas trabalhando o engajamento das pessoas para que elas melhorem os seus processos. E todo o processo ele é construído dessa forma. O Aurélio, já conversamos, ele estará aqui em um momento oportuno para aí sim mostrar em detalhes como está sendo trabalhado isso, mas eu só estou trazendo aqui um elemento para que vocês enxerguem a correlação do engajamento com resultados, para exemplificar aqui, tá? Então, aqui 0,5% uma degustaçãozinha, né? Então, a gestão de ativos da MO saiu dentro da estratégia de negócios por conta de uma ação estratégica onde que se enxergou, a liderança enxergou que a gestão de ativos poderia potencializar os negócios ao plano estratégico da unidade, né? E aí
começar por onde? Discutiram, começaram a trazer o entendimento das 55 mil dentro da Abraman, foram na Abraman, fizeram uma auditoria das práticas de gestão de ativos através do MEGA, dos melhores de gestão de ativos, olharam para a macroação, criaram essa macroação e entenderam, por conta disso tudo que nós estamos conversando, que o ponto de partida para essa evolução seria através da cultura e liderança. E aí enxergaram que a forma como a gente apresentava a abordagem era mais adequada para aquilo que a unidade de negócio queria. Aí, como já tinha essa avaliação de maturidade, mediante a régua de maturidade do IAM, nós fizemos uma avaliação de maturidade, da evolução da maturidade, com base naquela régua que nós mostramos para vocês. E a partir daí a gente começou a construir, né? Criou-se uma governança, né? Aqueles 40%, uma governança forte, com pessoas que se dispuseram, né? Todo o processo de avaliação de maturidade já começou a despertar nas pessoas a vontade de participar. Então, criamos uma governança para isso. A estratégia de gestão de ativos foi feita com mais de 13% da força de trabalho. Então, vocês imaginem o empoderamento que essas pessoas começaram a discutir a estratégia, como trazer estratégia para o nível operacional, etc. Então, como aquele processo do veja para o apropriar-me do problema, né? Tem que se apropriar, isso vai construindo. Desenvolveu-se, né, 23 planos de gestão de ativos integrados. Os planos, eles não são por departamentos, eles são por processos do ciclo de vida, né? Aqueles processos. Então, vocês imaginem as pessoas de departamentos, uma aprendendo com as outras, o porquê que é importante tal coisa, o porquê que é importante um cadastro bem feito, o impacto que isso tem na mobilização, o porquê que é importante fazer bem feito um serviço, imobilizar no tempo certo. Então, quanto essas pessoas, cada um vai aprendendo com a outra, por que é importante trabalhar com custo, por que é importante pensar em risco. Então, vocês imaginem que todos os níveis de liderança estão discutindo e trabalhando dentro dessa forma. E aí a gente começou a medir, né, parte daquele grupo de governança que tem lá um núcleo validador de resultados, junto com o fórum, começou a levantar a curva de engajamento dessas pessoas, né? E a gente identificou que nesses 6 meses de trabalho, 33% das pessoas já estão engajadas no processo, mais do que os números mundiais mostram, né? De 20% a 30% é um número desejável de engajamento. Olha os primeiros resultados medidos. A quantidade de falhas de fazer o serviço bem feito começou a reduzir. Só por conta da gestão de ativos? Não, mas muito por conta disso, porque as atividades do dia a dia, junto com as atividades da gestão de ativos, estão sendo integradas aos poucos. Então, as pessoas, por se sentirem mais donas das atividades, entenderem os porquês, já começou isso, a disponibilidade começou a aumentar, o tempo de imobilização caiu, as pessoas já estão passando as informações no momento certo. E, através dos indicadores do GVA, automaticamente a rentabilidade começou a melhorar, já era boa e começou a melhorar cada vez mais, a crescer, né? Justamente por conta desses primeiros trabalhos, ou seja, os procedimentos ainda nem foram sedimentados, revisados, e os números já vêm, né? Os números já vêm. E os procedimentos estão sendo revisados pelas próprias equipes, né? Nesse processo de accountability. Então, imagina quando isso sedimentar
como que isso vem, né? O segredo. A gestão de ativos é sobre pessoas e não equipamentos. Gestão de ativos é sobre emoção. Quando as pessoas se sentem importantes, elas cuidam mais. Quando cuidam mais, tudo melhora. Gestão de ativos cultural baseia-se em psicologia, sociologia e ciências exatas, engenharia e administração. E eu acabo com essa frase aí, né? 100% das partes interessadas são pessoas. 100% de quem trabalha no ciclo de vida dos ativos são pessoas. Se a gente não entender e focar em cultura e liderança, a gente não terá desempenhos sustentáveis na gestão de ativos. Eu peguei o material, falei, a cultura come a estratégia. Mas ela come por quê? Para se nutrir ou para destruí-la? Né? Porque a estratégia, quando ela é construída, comecei a imaginar, ela é construída por quem? Por pessoas que detêm uma determinada cultura. Ela não surge do nada, aquela estratégia. Ela vem daquela cultura. Eu comecei a me questionar, olha, se a estratégia vem da cultura, como que uma pode matar a outra? Ou as duas estão erradas e uma vai destruindo a outra no caminhar, ou cada qual vai nutrindo uma a outra. Como a estratégia vem da cultura, se a cultura está alinhada, adequada, ela vai estar uma nutrindo a outra. E eu falo isso, Tico, que o que você demonstrou aí, eu quero trabalhar com você um dia lá, já vou mandar meu currículo lá, e como eu fiz gestão da mudança, eu fiz a antroposofia, eu fiz, em outras situações, por que eu falo isso? Quando falam em cultura, ninguém fala três verbetes lá que eu canso de falar, mas ninguém me escuta. Schein, ele quando ele desenhou a cultura, todo mundo segue lá aquela definição, prepostos básicos, né? São 3 subculturas que tem na organização, que é a subcultura do engenheiro, a subcultura do operador e a subcultura do executivo. Cada uma tem uma visão de mundo. Não é que uma é pior que a outra. E nessa interface dessas 3 subculturas é onde está o demônio. O executivo segue um caminho, o engenheiro, o amor que tem pela coisa, puxa para outro, e o operador quer trabalhar. Então, o executivo quer número, o engenheiro quer o desenho que o mundo é perfeito, relações de causa e efeito, e o operador, coitado, ele quer lá ter o máximo de recurso para poder tocar. Então, com a sua apresentação, eu consigo enxergar tudo a questão, né, das 3 subculturas. Então, a minha provocação, Tico, era, eu não vejo na questão a cultura come a estratégia por si só algo ruim. Acho que a cultura pode se alimentar da estratégia assim e vice-versa. Ou não, né? Uma destruindo a outra. Esse ou não, que eu falo isso com senão, por quê? Olha, a estratégia vem da cultura. Como que se ela vem de lá, como que ela vai destruir uma outra? Por isso que eu cheguei à conclusão, né? Que são as subculturas na organização, por não se entenderem, não se conversarem, né? Elas ficam minando, uma minando a outra. É mais uma colocação, né, do que uma provocação. Obrigado, viu, pessoal? Pela gentileza de me escutar. Então, assim, eu não vejo muita resistência à mudança. O que eu vejo é que as pessoas não conseguem associar, muitas vezes, as duas coisas, né? Que você tem que trabalhar com o atual e já se preparar para o novo, né? A liderança, lógico, tem que facilitar isso para poder prover as pessoas de menos desespero, né? Porque eu vejo, às vezes, que as pessoas ficam meio desconfortáveis e não conseguir fazer tudo aquilo que é pedido, né? Então, é só essa escala aí que tem que ser calibrada, né? Deixar com que as pessoas façam, né? Adesão ao projeto de maneira consensual e fornecer ferramentas para que isso possa acontecer. Tá? Mais nesse aspecto aí. E é muito complexo, né, a história, né, como o Mário colocou, né, quando você tem uma visão, né, seja ela técnica, executiva ou operacional. Cada um tem sua forma de enxergar, né, e precisa ampliar cada vez mais essa maneira
para você captar esses ambientes. Porque se você ficar confortável na sua maneira operacional, técnica ou executiva, o que vai acabar acontecendo é que você se distancia do grupo. Concluído, Tico, pode seguir. Obrigado. Acho que as contribuições sempre ricas, né? Tico. Deixa eu trazer uma reflexão dessas duas considerações de vocês. Tardioli, o líder, dentro daquele arquétipo nosso, o líder ele tem que criar um ambiente para que as pessoas se sintam motivadas a mudar para essa nova tecnologia. Vou pegar um exemplo de uma outra coisa que eu vejo muito mais comum em algumas empresas. Por exemplo, o SAP, ou qualquer outro sistema. Muitas organizações, a presidência que mandou vir top-down. Eu conheço empresas que estão com SAP há 6, 7, 8 anos. Se você for conversar com as áreas, elas ainda continuam usando 5% daquilo que a área poderia usar. E foi top-down. E continua usando 5%. E um monte de coisa que ela poderia usar o SAP, ela usa sistemas paralelos. Isso que significa a cultura ser mais forte do que a estratégia. Por exemplo, um exemplo. Quando eu queria dar, agora que está todo mundo aqui, né? Quando a gente fez o primeiro sprint fazendo a avaliação de maturidade, uma das coisas que a gente provocou todo mundo foi perguntar por que será que a gente está começando pela cultura. E o superintendente da unidade oeste, que aqui está, ele deu essa resposta pura e simples. Por que nós queremos começar pela cultura? Porque a cultura come estratégia no café da manhã. Ele falou isso, que foi o Aurélio. E essa frase ficou, né? Porque ela me ajuda hoje em dia a responder um monte de coisas, né? Que é, por exemplo, essa do SAP, muitas coisas práticas. Não adianta eu querer, não adianta eu colocar que o caminho para eu ter as melhores dados para tomada de decisão tem que ser implementar um ERP, porque por mais que eu consiga extrair informação hoje melhor do que o passado, eu ainda tenho uma lacuna muito grande daquilo que eu poderia extrair se todo mundo tivesse aderido. Por quê? Porque o que acontece é que as pessoas elas demoram para mudar os seus comportamentos. Eu sei que se eu quiser estar com a minha parte financeira daqui a 10 anos totalmente tranquila, eu tenho que fazer isso. Passou um ano, eu fiz isso. Passou 2 anos, eu fiz isso. A maioria de nós não faz. Então, Mário, eu não acho que a estratégia sai da cultura, eu acho que a estratégia sai do desejo. E justamente por eu não avaliar quais são as minhas resistências, é que eu patino, né? É claro que está dentro de mim, senão eu não conseguiria fazer estratégia, né? Eu só consigo fazer uma estratégia fantástica porque tem uma semente dentro de mim, ou de nós, se a gente tiver essa estratégia junto. Mas da semente para ela germinar, esse é o ponto do como é que eu me aproprio na hora que eu acordo, 5:30 da manhã, e falo assim, não vou ficar na cama, vou sair para a minha caminhada. É aí que eu volto. O hábito é a unidade fundamental da mudança. Então, enquanto a gente não vê o hábito mudar, a estratégia continua sendo um desejo, né? A estratégia de emagrecer, a estratégia de ter uma saúde melhor, continua sendo só discurso, né? E a gente vê muito disso aí. E o mais louco é que quando a gente faz uma reunião de análise crítica, as pessoas olham os resultados não estão vindo, ou estão vindo a muito custo, e elas não veem
da onde que veio aquele resultado, aquele comportamento. Então, não se discute os comportamentos. E a proposta que a gente faz é medir os comportamentos, medir essa evolução. Isso é uma construção, né? A gente está construindo. E os resultados, eles virão cada vez melhor. Como elas têm que andar juntas, assim, a estratégia e a cultura, né? E o resultado lá que o Aurélio fala no final, viu só? Você imagina? Uma dá um guia e outra é o drive da coisa, né? Então, elas têm uma alimentando a outra, né? Naquilo que é construído, vindo lá do topo da organização. E chegando, evidentemente, né? Ao resultado que o Aurélio acabou de comentar, né? Que é a razão de existir, né? Não fazer só no mundo teórico as coisas, tem que dar o porque eu estou aqui. Só uma questão, meu Tico, da questão da liderança, que me incomodou em alguns pontos lá. Relações de causa e efeito. Eu vejo, se o indivíduo já é líder, aquelas qualidades que ele vai ter que buscar lá para atingir aquilo que se espera, no meu entender, muitas vezes, por ele ser líder, ele já deveria tê-las, não é isso? Então, se ele não as tem, por que ele é líder, então? Nesse sentido, botando um pouquinho mais aí de pimenta no tempero, o ambiente muda. E aquilo que serviu até aqui pode não servir daqui para frente. E aí é que a gente que a gente precisa estar sempre se adaptando, né? Então, de repente, as qualidades que me trouxe até aqui pode não servir daqui para frente. E aí é por isso que a gente tem que estar sempre em construção, não tem ninguém pronto, não tem ninguém perfeito. O importante é a gente ir se adaptando e ir buscando esse autodesenvolvimento, né? Sim. E ainda na questão que o Mário colocou da cultura e da estratégia, o ideal seria isso, no meu entendimento, que a estratégia considerasse a cultura, mas o que, na verdade, nem sempre acontece. Vem de cima para baixo, e, às vezes, sem conhecer a cultura. Daí a importância da liderança, né? Tá muito próxima para conhecer a sua equipe, conhecer o seu time e definir esse quem primeiro, né? Quem tem capacidade de entregar e aí depois definir o que precisa ser feito. Nem sempre dá tempo de fazer isso, né? Mas é fundamental que a gente conheça a equipe para poder até identificar. Eu acho que você deu uma aula hoje de liderança, Tico, falando de gestão de ativos, né? Porque me lembra muito aquele quadrante de maturidade. Não adianta você dar uma atribuição, uma atividade para alguém que não tenha conhecimento e nem maturidade para desenvolver. Você respeitar isso. Por outro lado, o mesmo crime você comete quando você define para uma pessoa que tem alto grau de maturidade e desempenho, desenvolvimento, ficar definindo para ele como ele tem que fazer. Você mata o cara, né? Eu vi muito disso hoje na tua fala, né? Perfeito. A importância da liderança. E para você fazer isso, você conhecer a pessoa, você precisa estar próximo, você precisa respeitar esse grau de maturidade, né? Porque no primeiro quadrante você precisa falar o que precisa ser feito, e o teu sonho, o sonho de todo líder, é levar quem está no primeiro quadrante, que é quem está entrando na empresa ou quem está mudando de área, por quatro quadrantes, que é o empowerment. Ele sabe o que tem que fazer, faz com excelência e está sempre inovando e trazendo novidades, né? Acho que esse é o grande desafio da liderança.
Agora, imagina, Edmar, se você, dentro da sua esfera de atuação, de liderança, e os líderes, dentro das suas esferas de atuação, discutem sobre isso. Tem espaços para discutir como que está a evolução dos seus liderados mediante aos desafios que vocês têm nos próximos anos. Então, eu vejo que não tem esse costume nas organizações. As organizações discutem resultados. E deixa para cada um dos líderes que lidere as suas equipes do melhor jeito que eles agem. E aí o que acontece? Você não tem uma uniformidade, um alinhamento e uma aprendizagem. Porque se cada área depende da outra, e cada um... Não estou falando de estilo de liderança, não. Eu estou falando de estágio de maturidade do grupo de pessoas. Então, se eu tenho um grupo de pessoas lá em contratação, que tem um estágio de maturidade baixa, ainda muito de mostrar o que fazer, e tenho um time lá de manutenção com estágio de maturidade alta, em que um precisa alimentar o outro, eu não vou conseguir ter um processo bem desenhado se eu não discutir que nível que eu preciso chegar rapidamente. E essa discussão tem que ser uma discussão da liderança. E o que a gente vê é discutir processo. É por isso que eu falo para você, a gente conversando com as pessoas, todo mundo sabe o que tem que fazer. O problema não é o que tem que fazer, é conseguir fazer o que tem que fazer. Relações sociais são sempre relações complexas que têm muitos interesses envolvidos. Então, isso é inerente de qualquer... O seu depoimento, Mário, se você levar para qualquer organização social, você vai ver réplicas acontecendo. E como as organizações sociais evoluem ao longo do tempo, passa por essas evoluções dessas discussões, né? Então, a gente está no caminho. Gente, muito obrigado mais uma vez. Vocês são ótimos e até a próxima. Obrigado, Tico. Boa noite, abraço, gente. pessoal. Mais. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Falou, Marião. Obrigada, Chico. Obrigado, Ana. Foi ótimo. Obrigado. Chico, você vai postar? Eu Excelente. perdi uma boa parte hoje. Vou sim, tá gravando. Tá Fica ótimo. tranquilo. Tchau, gente. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite, valeu. Valeu, Virgílio, obrigado. Obrigado, tio. Até mais. Falou, tchau, tchau. Tchau, Alessandro. Valeu, tchau, tchau.